A sigla ONG significa Organização Não Governamental e representa as empresas sem fins lucrativos que têm diversos objetivos, como proteção do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, educação, erradicação do trabalho, entre outros. Uma ONG é mantida pelo apoio de vários setores, pessoas físicas, empresas privadas e, em alguns casos, pelo Estado, composta por trabalhadores contratados e principalmente por voluntários. Diversas ONGs têm atuado em várias partes do mundo e mudado a vida de crianças e jovens por meio de diversas atividades que proporcionam diversão, conhecimento, valores, além de proporcionar grandes oportunidades para alguns. Em São Paulo temos diversas ONGs. Entre elas, existe a UNAS, que está localizada na região de Heliópolis. Um dos seus projetos são creches localizadas na Zona Sul, impactando a vida de mais de 10 mil crianças, com 51 projetos sociais. O seu público-alvo são os moradores da região e jovens, pessoas que estão buscando uma realidade diferente visando o futuro. E para saber, contribui com o fim da desigualdade por meio da defesa e garantia do direito de toda criança de ler e brincar. Desenvolve a educação de crianças e adolescentes, principalmente por meio da leitura. Eles criaram uma biblioteca recentemente e estão localizados na Vila Guilherme, com unidades em Santo André. Foram premiados como uma das 100 melhores ONGs de São Paulo. Localizada dentro do CEAGESP, em São Paulo, há 18 anos, a ONG Nossa Turma atende crianças e jovens das comunidades, com projetos principalmente voltados à educação, com duas certezas: de que a educação e a capacitação profissional são as mais poderosas ferramentas de transformação social e do imenso potencial presente em cada um de nossos atendidos. Entrevistamos via WhatsApp a Natália, fundadora da ONG Ateliê Afrocultural, um espaço educativo de reflexão, criação e valorização da cultura afro-brasileira. Bom, o Ateliê Afrocultural, na verdade, ele começou antes mesmo de ser um espaço físico. O Will, ele trabalha com a cultura afro-brasileira há mais de 10 anos. Ele começou lá atrás, como ele falou no programa, com canto erudito, e quando ele se encontrou no teatro, ele entendeu que ele teria que fazer algo pela cultura dele. Então ele se formou como arte educador, né? Ele ensina através da arte, e ciências sociais também, e ele sempre teve uma ligação muito forte com crianças. Então antes do ateliê, ele tem outros projetos e um deles chama Agô. Olha, é muito complicado falar de público-alvo, porque a gente trabalha com crianças de 2 até adolescentes, assim, 17, 18, mas esse é o público-alvo, tá? Crianças e adolescentes. Mas o ateliê é um espaço para crianças de 0 a 100 anos. Tem muitos adultos que vêm, inclusive ver as contações de histórias. Tem pais dessas crianças que choram, que se emocionam, ou adultos que só vêm para visitar mesmo o ateliê e ficam muito emocionados. Então é um espaço para todo mundo. Nós estamos localizados na Casa Verde, zona norte de São Paulo, e nós não temos profissionais nessa instituição. Sou eu e o Will que tomamos a frente do projeto com a ajuda de outros pais. Temos grandes amigos que, quando a gente faz ações, eles doam. Eles ajudam com lanche, que a gente sempre dá lanche para as crianças. Eles ajudam com doações de brinquedos, de amor, de afeto. E aí nós temos a ajuda de outros amigos que sempre estão conosco e na grande maioria são pais de algumas crianças. Os tipos de atividades são separados em 3 setores. A gente tem um setor literário, que além dos livros, principalmente na sua grande maioria, são da temática afro-brasileira, para a criança se ver e se reconhecer ali também, né? Porque antigamente não víamos esses livros, não víamos livros com capa com criança negra, enfim. Então é muito importante essa representatividade. Mas esse espaço não é só da leitura. Esse espaço também é um espaço que o Will, ele faz as apresentações do Conta Meu Baobá. Baobá é uma árvore africana que os griots, que são senhores contadores de histórias, sentavam embaixo dela e faziam uma roda com outras pessoas para contar histórias. É isso que o Will faz. E nessas contações,
ele desperta a criatividade das crianças porque ele faz com que elas entrem nesse universo também. Além disso, nesse mesmo espaço a gente tem uma parte que tem algumas roupas para o teatro. A gente chegou a fazer uma peça, infelizmente não deu mais tempo de fazer outras por conta da pandemia, mas quando ele percebe que uma criança ou outra é mais ligada ao teatro, ele desenvolve peças para que essas crianças se desenvolvam como atores, né? E aí tem a parte musical, que tem vários instrumentos, tanto indígenas quanto africanos, e o piano, que as crianças ficam enlouquecidas, e essa parte musical desperta a imaginação, desperta o interesse, a musicalidade que tem dentro de cada criança, né? Então ele permite com que elas toquem todos os instrumentos, que elas conheçam, ele conta a história de cada um. Essa parte instrumental é muito bonita. E tem a parte que é a artística criativa. E essa parte, nossa, tem muitas atividades. As crianças pintam em tela, o Will ele ensina coisas artesanais, por exemplo. Ele ensina a fazer a boneca Bayomi, que é com um tecido, é uma coisa muito simples, mas além de ensinar, ele conta a história do que ele está ensinando, né? A boneca Bayomi, quando as mulheres eram escravizadas em seus navios negreiros, as crianças não tinham com o que brincar ou com o que se distrair, e elas pegavam retalhos das suas próprias roupas para fazer essa boneca de pano. Então eu ensino isso. Tem algumas, por exemplo, dependendo da idade da criança, obviamente, né, que aí tem que usar cola, entre outras coisas, atividade para aprender a fazer com materiais da natureza, cabaça, pinho, búzios. O que nos motiva a continuar, meu Deus, você não faz ideia da alegria dessas crianças, do amor que elas têm. Confesso que principalmente pelo tio Will, mas a nossa maior motivação é ver o nosso filho, Ayo, que tem apenas 2 anos, um garoto negro que está crescendo num país que a cada 23 minutos morre um jovem negro. Então, eu e o Will, nós não tivemos tantas oportunidades e a gente quer mostrar para essas crianças e abrir um espaço de oportunidades muito maior do que o que a gente teve. Mas a maior motivação é o amor, a maior motivação é o sorriso de cada uma, é o agradecimento de cada pai, é a gratidão quando uma mãe ou um pai vem emocionado. Teve uma mãe que veio emocionada falar que o filho não se aceitava como negro e se aceita hoje em dia, porque a gente também trabalha com essa questão da aceitação, né, da autoestima da criança negra que por muito tempo foi colocada lá embaixo. Tanto que, como eu te falei, dentro da peça do outro coletivo que o Will atua, ele chama a criança mostrando que ela é rei, ou o menino um rei, ou a menina uma rainha, um príncipe, uma princesa, enfim. Então a maior motivação é essa, é o amor, o sorriso das crianças, a gratidão dos pais e saber que a gente está caminhando na direção certa da missão que a gente tem que cumprir aqui na Terra. A maior dificuldade hoje, honestamente, agora é o espaço, principalmente depois da proporção que tomou o programa, porque, como eu te falei, nós estamos no fundo aqui de casa e é uma edícula, é um lugar pequeno. E, além disso, a gente precisa de materiais que normalmente saem do nosso bolso. Materiais pedagógicos, por exemplo, as bonecas abayomis que o Will ensina, né, que a gente ensina, elas são feitas de tecidos e esses a gente que tem que desembolsar do nosso bolso e a criança leva para casa. As dificuldades, infelizmente, a gente tem muito amor no coração, mas são sempre financeiras mesmo. Muitas vezes ficou difícil até para comprar o lanche das crianças. Aí mães e pais ajudam, né? Porque, poxa, se eles passam o dia inteiro aqui, eles precisam se alimentar. A gente quer muito agora encontrar um espaço maior e ter o máximo de ajuda possível, inclusive com doações de tudo, assim, até alimento, até lanche para fazer para as crianças, porque, claro, quando tudo isso passar, quando essa pandemia passar, a gente quer alcançar um número muito maior que não atenda só aqui a Zona Norte de São Paulo, que atenda outros lugares também. Então, infelizmente, a maior dificuldade acaba sendo sempre a financeira. Não temos ninguém com esse apoio pedagógico, porém, como eu falei no começo, o Will ele é formado como arte educador, então ele ensina através da educação.
mas nós não temos nenhum profissional da área pedagógica. O primeiro passo, acredito que na vida, é você entender qual que é o legado que você quer deixar aqui na Terra. E aí, quando você entende qual é o legado que você quer deixar e qual a missão que você tem que cumprir, fica muito fácil você saber para onde você vai, onde você tem que seguir, sabe? E é o você se jogar, porque vou dar um exemplo, você vê alguma pessoa em situação de rua e aí aquela pessoa não tem o que comer e aí você se move para ir para tua casa entre seus amigos para conseguir uns alimentos e leva umas marmitas para eles. Isso foi o primeiro passo. Isso sempre o primeiro passo é numa coisa simples que todo mundo pode fazer. Ninguém pode mudar tudo, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente com muita força pode mudar o mundo, sim. Se cada um fizesse um pouquinho, se cada um ajudar positivamente, ia ser lindo, sabe? E os primeiros passos, como eu te falei, é essa boa vontade, é essa certeza de querer fazer. E no caso do espaço, como a gente falou aqui, a gente sentiu essa necessidade de ter um espaço físico e a gente trabalha e desembolsa do nosso bolso o aluguel do ateliê, né? É basicamente isso sempre. E aí, obviamente, divulgar ao máximo, as redes sociais ajudam muito, né? Hoje em dia é uma forma de demonstrar e de mostrar o que você está fazendo, as pessoas interagem com você e aí você pode usar isso ao seu favor, né? Para ter uma ajuda, para ter um fortalecimento das pessoas que te seguem nessas redes. E é isso, é ir para cima. Ter como objetivo não é fácil, não é. Viver da arte não é fácil, mas se você tem a certeza do que você veio fazer e você persistir, o êxito é o caminho certo, é o que vai acontecer. Fizemos um plano de intervenção pedagógica sobre os processos de identidade étnico-racial afro-brasileira, tirado do livro Chuva de Manga, de James Humford, onde a proposta de atividades seria a contação de histórias e uma roda de conversa para repertoriar crianças e adultos pertencentes do projeto Ateliê Afrocultural sobre a beleza, as histórias e a cultura afro-brasileira, fazendo com que todos participantes do projeto possam se sentir de alguma forma representados.